Todos nós já passamos por isso, rejeitados para um emprego, não convidados para uma festa, ou até mesmo terminamos um relacionamento com alguém que nos importamos profundamente. A dor da rejeição é uma experiência humana universalmente compartilhada. E sejamos honestos, nunca é algo bom. Mas e se eu te dissesse que a rejeição não é apenas um aspecto inevitável da vida, mas também uma bênção oculta esperando para ser descoberta? Essa ideia pode parecer contraintuitiva ou até mesmo absurda, mas através da lente do estoicismo, vamos explorar como a rejeição pode ser uma experiência transformadora que te guia para uma vida de resiliência, sabedoria e paz interior. O estoicismo não se trata de eliminar emoções ou se tornar indiferente ao mundo ao nosso redor. Pelo contrário, trata-se de tomar controle de nossas reações e entender os princípios que governam nossas vidas. Ele nos oferece um quadro único para reavaliar situações que parecem negativas e encontrar as oportunidades latentes dentro delas. Então, se você já enfrentou a rejeição ou teme a perspectiva dela, fique conosco enquanto desvendamos as profundas lições que a rejeição tem a oferecer a partir de uma perspectiva estoica. Esta jornada mudará como você encara a rejeição e potencialmente como você se envolve com o mundo. Este vídeo não é apenas sobre lidar com a situação, é sobre transformar um aparente revés em uma preparação para algo muito maior. Então, acompanhe-nos enquanto exploramos as bênçãos ocultas da rejeição através da sabedoria do estoicismo. A perspectiva estoica. Ao se deparar com a rejeição, nosso instinto inicial muitas vezes é de tumulto emocional. Sentimos-nos feridos, humilhados ou talvez até sem valor. Essas emoções, embora naturais, são frequentemente resultado de nossa interpretação da situação, uma interpretação condicionada por expectativas sociais, ego e às vezes autoentendimento. O estoicismo oferece uma ferramenta de reformulação que nos capacita a ver a rejeição não como uma medida de nosso valor, mas como um evento neutro que possui potencial para crescimento e autodescoberta. O estoicismo nos ensina que a angústia emocional que sentimos pela rejeição não está enraizada no evento em si, mas sim em nosso julgamento sobre esse evento. Ao mudar nossa perspectiva, transitamos de vítimas das circunstâncias para capitães de nosso próprio navio emocional. Os estoicos aconselhariam por uma abordagem mais racional e medida, fazendo perguntas como: o que posso aprender com isso? Ou como essa experiência pode contribuir para o meu crescimento pessoal? Isso não nega os sentimentos reais de decepção ou tristeza que alguém pode sentir, mas trata-se de reduzir o sofrimento adicional que colocamos sobre nós mesmos por meio de nossas interpretações. Os filósofos estoicos, incluindo grandes nomes como Sêneca, Marco Aurélio e Epicuro, consistentemente afirmavam que nossos julgamentos poderiam ser nossa maior fonte de miséria ou nossa maior ferramenta para a resiliência. Eles ensinavam que a vida em si é indiferente. São nossos julgamentos que atribuem significado às situações. Nesse contexto, a rejeição não se torna um evento catastrófico, mas sim um ponto de interrogação, um convite para refletir e reavaliar. Compreender a perspectiva estoica é libertar-se do condicionamento social que muitas vezes dita nossas respostas emocionais. Isso nos concede a liberdade de analisar a situação, procurar variáveis ocultas e navegar em nossos próximos passos com coragem e racionalidade. Isso vai além de apenas colocar uma cara valente, trata-se de transformação interna e crescimento, tornando-nos indivíduos mais resilientes que estão melhor equipados para lidar com os inevitáveis altos e baixos da vida. A dicotomia do controle. A dicotomia do controle é uma das ideias fundamentais do estoicismo e encontra profunda relevância quando navegamos pelas águas da rejeição. Este princípio nos diz que algumas coisas estão dentro de nosso controle e outras não. Entender isso pode nos libertar do fardo emocional desnecessário que muitas vezes acompanha a rejeição. Seja um emprego que não conseguimos, um relacionamento que não deu certo ou uma oportunidade que escapou por entre nossos dedos, tendemos a agonizar sobre esses eventos, esquecendo que muitas de suas variáveis nunca estiveram sob nosso controle desde o início. Quando enfrentamos a rejeição, a mentalidade estoica nos levaria a perguntar: quais partes desta situação estão dentro do meu controle? Geralmente, suas próprias ações, esforços e atitudes estão sob seu controle. Você pode controlar o quão bem se prepara para uma entrevista de emprego,
o quão abertamente você se comunica em um relacionamento ou o quanto você se esforça para aproveitar uma oportunidade. No entanto, você não pode controlar a decisão do empregador de contratar outra pessoa, os sentimentos de outra pessoa ou as circunstâncias externas que afetam o resultado de seus esforços. O poder de reconhecer essa dicotomia está em mudar o foco de um resultado desanimador para uma reflexão construtiva e ação futura. O estoicismo nos equipa com as ferramentas emocionais para dizer: eu dei o meu melhor, e isso é tudo o que posso fazer. Esta perspectiva liberta você do ciclo improdutivo de autorrecriminação e arrependimento, canalizando sua energia para áreas onde você pode fazer uma diferença tangível. Isso permite que você deixe para trás o passado imutável e ajuste seu foco para oportunidades futuras, fortalecido pelas lições aprendidas em suas experiências. Ao praticar a dicotomia do controle, você pode treinar a si mesmo para responder à rejeição com compostura e resiliência. Isso o encoraja a assumir a responsabilidade pessoal pelo que você pode influenciar, enquanto aceita que outros aspectos estão além de seu alcance. Esta habilidade, como qualquer outra, requer prática regular, mas promete uma vida de resiliência emocional e sabedoria. Assim, ao enfrentar a rejeição, seja ela grande ou pequena, lembre-se do poder que você tem em escolher sua resposta, reconheça o que está em seu controle, haja sobre isso e deixe o resto. Isso não só o ajudará a lidar com a situação atual, mas também enriquecerá seu caráter para desafios futuros. Liberdade através da indiferença. O apego emocional muitas vezes nubla nosso julgamento e tomada de decisão, especialmente diante da rejeição. Mas o estoicismo nos apresenta ao conceito de desapego emocional, que não deve ser confundido com supressão emocional ou indiferença em relação às emoções dos outros. O desapego emocional no estoicismo serve como uma ferramenta para observar nossas respostas emocionais sem nos tornarmos escravos delas. No contexto da rejeição, esse princípio estoico nos ensina a alcançar um estado de liberdade emocional que é inestimável. A rejeição tende a nos consumir, aprisionando nossas mentes em um ciclo interminável. Nós nos apegamos não apenas às pessoas, mas aos resultados, aos sonhos, aos caminhos específicos que convencemos a nós mesmos de que são as únicas vias para a felicidade. No entanto, o estoicismo nos aconselha a nos desapegarmos emocionalmente desses pontos fixos, defendendo uma libertação dessas correntes mentais autoimpostas. Esse desapego emocional não se trata de ignorar nossos sentimentos ou negá-los. Trata-se de dar um passo para trás e examiná-los, entender sua natureza transitória e perceber que eles não nos definem nem determinam nosso valor. Com esse tipo de liberdade emocional, o medo da rejeição diminui, os riscos não são mais tão altos e não ficamos tão facilmente devastados quando as coisas não saem como esperado. A liberdade através do desapego emocional significa que podemos abordar a vida, as oportunidades e os relacionamentos com uma perspectiva equilibrada. Aprendemos a apreciá-los e desfrutá-los sem tornar nossa felicidade ou autoestima totalmente dependentes deles. Essa prática estoica trata de saber o que você pode controlar e deixar o resto para a vontade do cosmos. Você controla suas ações, suas decisões e suas respostas. Tudo o mais é um fator externo com o qual você pode escolher se envolver sem se desviar de seus princípios fundamentais. Em essência, adotar o desapego emocional estoico fornece uma espécie única de armadura. Você se torna capaz de enfrentar a rejeição sem perder seu equilíbrio e paz interior. Você aprende a ver a experiência como um acontecimento externo que você pode encarar como uma oportunidade de crescimento ou descartar como algo irrelevante para seu bem-estar final. É uma maneira libertadora e empoderadora de navegar pelas complexidades e inevitáveis decepções da vida. Dinâmica social. O estoicismo não é apenas uma filosofia introspectiva, também fornece insights valiosos sobre o mundo das dinâmicas sociais. A rejeição, frequentemente vista como uma experiência negativa, na verdade carrega consigo gemas ocultas de sabedoria sobre relacionamentos humanos. Os estoicos tinham uma maneira maravilhosa de inverter a narrativa, de pegar um evento que normalmente tememos e nos ensinar como extrair lições inestimáveis dele. Nesse sentido, a rejeição se torna uma sala de aula na qual aprendemos mais sobre a interação humana, os motivos dos outros e até mesmo os motivos por trás de nossas próprias ações e desejos. Por exemplo,
Quando somos rejeitados, podemos questionar o valor do relacionamento ou amizade que pensávamos ser importante. É uma situação na qual os valores e objetivos de vida não se alinham, ou poderia ser que as circunstâncias de vida da outra pessoa não tenham nada a ver com você. O estoicismo nos encoraja a olhar os relacionamentos através da lente da virtude e do caráter. Ele nos faz questionar se esse relacionamento está contribuindo para o nosso desenvolvimento moral e crescimento pessoal, ou se está atrapalhando. Assim, a rejeição pode servir como um espelho refletindo os tipos de relacionamentos aos quais nos sentimos atraídos e nos encorajando a reavaliar seu valor com base em princípios estoicos. Além disso, o estoicismo nos ensina a ser mais criteriosos sobre os relacionamentos nos quais escolhemos investir. Aprendemos a importância de valores compartilhados e respeito mútuo. A rejeição nos ajuda a avaliar os relacionamentos em nossas vidas de forma mais objetiva, quase como um terceiro observador. Ela nos chama a fazer perguntas mais profundas, como por que eu estava buscando a aprovação dessa pessoa ou grupo em primeiro lugar. Eles se alinham com meus princípios fundamentais? Às vezes, descobrimos que a rejeição foi uma bênção disfarçada, nos afastando de relacionamentos que não estão em sintonia com nossos valores. A rejeição também nos ensina empatia e humildade. A filosofia estoica destaca a ideia de que todos estamos conectados como seres racionais, parte da mesma cidade cósmica. Ser rejeitado nos humilha e nos dá um vislumbre da condição humana, das vulnerabilidades e inseguranças que todos compartilhamos. Essa nova humildade e compreensão podem nos tornar indivíduos mais compassivos, melhor equipados para formar relacionamentos significativos e genuínos. Em suma, a rejeição, quando vista através da lente do estoicismo, não é apenas um fim, mas um começo, um ponto de partida para o crescimento pessoal, para refinar nosso círculo social e para obter insights mais profundos no complexo mundo dos relacionamentos humanos. Pode doer inicialmente, mas os benefícios a longo prazo valem mais do que o desconforto momentâneo. O presente do tempo. O estoicismo nos ensina que um dos recursos mais valiosos que temos é o tempo. Marco Aurélio mesmo disse: "Você poderia deixar a vida agora, que isso determine o que você faz, diz e pensa." Em essência, o tempo é a moeda da vida, e como escolhemos gastá-lo reflete nossos valores e prioridades. Quando enfrentamos a rejeição, seja em relacionamentos, empregos ou em qualquer outro empreendimento, é natural sentir que perdemos algo precioso. No entanto, um estoico nos encorajaria a olhar para a rejeição como um presente de tempo. Veja, cada momento gasto lamentando por um relacionamento ou situação não correspondida é um momento perdido, um tempo que poderia ter sido investido em atividades e relacionamentos que realmente enriquecem nossas vidas. O estoicismo nos leva a ver a rejeição como uma reorientação, um empurrão do universo nos guiando para algo ou alguém, onde nosso tempo será melhor aproveitado. A rejeição libera espaço em nossas vidas, espaço que agora pode ser preenchido com atividades que são verdadeiramente significativas e relacionamentos que ressoam genuinamente com nosso ser. Imagine o potencial ilimitado que poderia ser desbloqueado se canalizássemos o tempo economizado, evitando engajamentos infrutíferos em empreendimentos que são verdadeiramente significativos. Poderíamos nos tornar mais habilidosos, desenvolver relacionamentos mais profundos e ganhar uma compreensão mais profunda de nós mesmos. Cada rejeição é um marco indicando o caminho onde nosso tempo pode ser mais eficazmente alocado. Além disso, o estoicismo nos ensina a viver de acordo com a natureza, o que inclui reconhecer nossa própria inclinação e talentos naturais. É no uso sábio do nosso tempo que nos aproximamos de cumprir nossa natureza única. Em essência, cada rejeição é um passo mais perto dessa realização. É uma ferramenta para podar a árvore da vida, removendo as madeiras mortas para que galhos novos e mais vibrantes possam crescer. Para resumir este ponto, lembre-se de que no grande esquema da vida, a rejeição é apenas um contratempo passageiro. No entanto, o tempo que ela libera tem o potencial de ser transformador. Ao escolher ver a rejeição como um presente de tempo, como uma abertura de novas portas, podemos realinhar nosso caminho de uma maneira que nos aproxime de nossos eu ideais, de engajamentos mais significativos e de uma vida vivida de acordo com nossos valores mais profundos. A rejeição é um trampolim para um eu mais sábio.
Ao longo desta jornada, exploramos a experiência multifacetada da rejeição através da lente da filosofia estoica. Vimos como a rejeição, em vez de ser um fim debilitante, pode servir como um ponto de verificação vital no caminho para nossos eu superiores. Os estoicos nos lembram que a vida é essencialmente uma série de testes que nos moldam para sermos quem estamos destinados a ser. E a rejeição é apenas um desses testes. Não é um veredito sobre nosso valor, mas uma oportunidade de crescer, reavaliar, voltar mais forte e priorizar o que realmente importa. É crucial reconhecer que a rejeição faz parte da vida, tão constante quanto as estações em mudança ou o pôr do sol. Quando entendemos isso, podemos avançar com um senso de preparação, em vez de um coração cheio de medo. O estoicismo nos equipa com as ferramentas emocionais e intelectuais, não apenas para lidar com a rejeição, mas para prosperar através dela. A experiência não se torna um obstáculo, mas um portal que nos leva a uma compreensão de nós mesmos e dos outros, que é mais profunda, mais sutil e infinitamente valiosa. E então, ao fecharmos este capítulo, lembremo-nos de que da próxima vez que enfrentarmos a rejeição, estaremos recebendo um bilhete de ouro para evoluir. Aceite-o com graça e gratidão, pois, como os estoicos há muito sabiam, a vida não se trata de evitar dificuldades, mas de transformá-las em uma escada para a ascensão. Que a rejeição seja o seu trampolim, não um obstáculo. Avance, suba e lembre-se, há sabedoria em cada contratempo, uma bênção em cada rejeição. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada esclarecedora. Leve essas lições consigo e permita que sejam sua armadura, assim como sua estrela guia. Até a próxima vez.